Para entendermos um pouco sobre a Revolução Francesa, é preciso irmos lá para a França do século XVIII, onde eles viviam em um sistema de monarquia absolutista, ou seja, o rei tinha poder absoluto sobre todas as coisas. O Estado sou eu, a França é minha e eu faço o que eu quiser com ela. Nessa época, o rei comandava uma sociedade dividida em 3 estados. O primeiro estado era composto pelo clero. O segundo estado era composto pela nobreza. E o terceiro estado era composto pelo povo, que era a maior parte da população. Clero, nobreza, venham, venham! Vamos fazer uma festa lá no Palácio de Versalhes? Sim, vamos ostentar com o dinheiro do povo. Uhul! Ainda com a morte do rei Luís XIV, em 1715, a nobreza e o clero viviam no luxo, já que eram livres dos impostos, esses que recaíam para os burgueses, camponeses e trabalhadores, o povo em geral. Além disso, para piorar a sua situação, a França se envolveu em várias guerras, como a Guerra dos 7 Anos e a Guerra de Independência dos Estados Unidos, o que fez com que o governo francês tivesse muitos gastos desnecessários, enfraquecendo assim a sua economia. Outro fator que contribuiu para a crise foi o atraso da França em adotar o sistema capitalista e admitir a Revolução Industrial, já que esses sistemas não contribuíam para a permanência dos privilégios do clero e a nobreza. Como assim? Sistema capitalista? Revolução industrial? Jamais! Não iremos perder os nossos privilégios. Como assim? Vocês ficam aí festejando e eu que tenho que pagar pela crise? Tudo isso aconteceu durante o reinado do rei Luís XVI. Conselheiros, eu não aguento mais. A burguesia só está protestando. O povo está insatisfeito. Mas, meu caro rei Luís, é fácil. Aumente os impostos. Mas eu não posso fazer isso. Só vai piorar a situação. Já estamos em crise. Tive uma ideia melhor. Vou convocar os Estados Gerais. Os Estados Gerais foram uma assembleia convocada pelo rei da França para reunir representantes das 3 classes sociais do reino.
Cada estado tinha direito a um voto para decidir o rumo da França. Mas, obviamente, o clero e a nobreza se uniam para derrotar a população do terceiro estado. O povo, que achou isso muito injusto, como estava em maioria e só tinha direito a um voto, propõe um novo modelo de contabilização. Mas que tal contabilizar os votos por indivíduos? Não vai rolar, meu chapa. Com a desaprovação do rei, o povo, terceiro estado, se reuniu para formar uma Assembleia Constituinte. Esse movimento buscou pressionar a aristocracia francesa, frisando a justiça social e a melhor distribuição do dinheiro pelos estados. Estava indo tudo certo até... Eu poderei pará-los. O rei fechou o salão de reuniões da Assembleia, mas o povo não se deu por vencido. A insatisfação do povo crescia ainda mais, e o estopim para a revolução foi a demissão do ministro das Finanças, Jacques Necker, que era um defensor dos direitos do terceiro estado. Vamos tomar a Bastilha. 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 Dia 14 de julho de 1789, ocorreu a tomada da Bastilha, uma antiga prisão que prendia a população que era contra o absolutismo. A queda da Bastilha foi responsável por espalhar a revolução por toda a França. Até as zonas rurais, onde os camponeses, com medo de permanecer sem condições de sobrevivência, começaram a saquear as propriedades dos aristocratas. Com muitas mortes e roubos, esse período ficou conhecido como o período do Grande Medo. Após isso, uma série de mudanças começaram a acontecer na França. A Assembleia Nacional foi responsável por instituir decretos que cortavam privilégios do clero e da nobreza, além de ser responsável pela Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Esse documento alegava que todo homem era igual e livre perante a lei. Sentindo-se sufocados pela revolução, o clero e a nobreza começam a fugir para outros estados absolutistas. Vamos, Rei Luís, meu amor. Vamos fugir. Sim, vamos fugir. De volta à França, duas lideranças estavam começando a ganhar visibilidade. Os girondinos eram representados pela alta burguesia, como banqueiros e grandes comerciantes. Eram conhecidos por sua postura moderada e acreditavam em reformas graduais, evitando medidas radicais. Já os jacobinos eram representados pela baixa e média burguesia. Também defendiam reformas políticas radicais, como também a deposição do rei. O rei Luís XVI, por se sentir ameaçado com as ideias revolucionárias, declara guerra contra os revolucionários. Por conta disso, o povo forma um exército voluntário chamado Guarda Nacional, o que dá oportunidade para que os jacobinos cheguem ao poder. O período em que os jacobinos ficaram no poder ficou conhecido como o período do terror, já que muitas pessoas, inclusive o rei Luís XVI, foram guilhotinados.
Em 1794, os girondinos aplicaram um golpe conhecido como Reação Termidoriana. E com isso, implementaram medidas para reverter as ações radicais dos jacobinos. Além dessas medidas, os girondinos enviaram o líder jacobino Maximilien Robespierre para a guilhotina. No meio desse cenário, apareceu uma figura muito importante, Napoleão Bonaparte, que em 1799 aplicou o golpe do 18 de Brumário. Eu sou o herói de vocês. Eu sou o herói da França. Aí então se deu início à Era Napoleônica. Essa foi a Revolução Francesa.